Atenção internautas de todo o mundo, para o toque de 5 segundos. Muito bem, começando mais um programa Sérgio Cruz aqui pela viamorena.com. Programa pelo site da viamorena.com, pelo Facebook e também pelo YouTube. Para você participar desse programa, você utiliza o espaço do Facebook. Se você estiver assistindo o programa pelo canal Via Morena Oficial, por favor, inscreva-se no canal. No programa de hoje a gente vai entrevistar o secretário de Finanças do município de Campo Grande, doutor Pedro Pedrocia Neto. Para você, se você quiser fazer perguntas ao secretário, pode ficar à vontade e faça perguntas. A gente pede apenas que as perguntas sejam relacionadas com os assuntos que a gente vai tratar para não ficar muito tumultuado, tá? Então, mande a sua pergunta, você pode fazê-lo pelo Facebook e também pelo WhatsApp. Nosso WhatsApp, o Edson vai colocar aí na tela e você pode mandar a sua pergunta à vontade. É o 984030789. Mande a sua pergunta. Fechou todos os nomes aí. Tá. Eu estou com o áudio aberto aqui. Vou mexer aqui, já vou. Tem não. Estou sem áudio aberto. Estou do secretário. Secretário, para começar, bom dia. Tudo bem, tranquilo? Bom dia, Sérgio. Tudo bem? Prazer estar aqui com você e participando do seu programa. Pois é, a satisfação é minha. A gente vai falar bastante sobre essa fase de crise econômica, financeira, crise sanitária que o município de Campo Grande, que o Brasil inteiro passa. Eu gostaria que, antes de a gente entrar no assunto que eu quero detalhar, a importância dele para o município de Campo Grande, a reforma tributária, gostaria que eu fizesse um balanço rápido de como estavam as finanças de Campo Grande antes da pandemia, como estão as finanças na pandemia e como vão ficar as finanças depois da pandemia. É possível, secretário? É possível, sim. E, na verdade, é o seguinte, nós estamos vivendo um momento atípico da economia brasileira e isso se reflete também nos indicadores econômico-financeiros da capital, né? Campo Grande vinha, desde 2017, numa trajetória de recuperação diante do passado que nos foi legado por gestões anteriores, porque lá no começo de 2017 nós entramos com salários em atraso na prefeitura. Lembram-se vocês que o 13º estava em atraso, o salário de dezembro, que era pago em janeiro de 2017, não estava provisionado, de forma que nós pagamos o salário apenas depois do vencimento do IPTU, que era depois do dia 10 de janeiro, lá em 2017. Então, quer dizer, essa situação de desarranjo financeiro que o prefeito Marquinhos Trade e a nossa equipe herdou do passado, nós buscamos ao longo de 2017, 2018, 2019, equacionar e dar um pouco de normalidade a essa situação. É lógico que nós enfrentamos muita dificuldade e a situação no começo de 2020 não era tranquila. Tá? Então o município vinha com muita restrição já no começo de 2020 por conta dessa recessão, Sérgio, que não tem precedente na história republicana do país. Você imagina, 2017 nós tivemos 1% de crescimento, 2018 mais 1%, 2019 1%. Em 2020, quando nós imaginávamos que o país poderia retomar a sua trajetória de crescimento econômico, nós tivemos a pior depressão de toda a história, talvez mundial e do Brasil especificamente. Então,
lá no começo de 2020, nós tínhamos dificuldade, mas tínhamos uma estratégia para atravessar o ano de 2020. Quando teve o acirramento das condições sanitárias, que foi na segunda metade do mês de março, nós enfrentamos uma queda de receita de cerca de 80%. Qual era a vantagem do município? Ela foi decretada, as medidas mais restritivas, após o vencimento dos tributos. Então, por exemplo, o IPTU vence dia 10, ISS vence dia 15. Nós já tínhamos recebido esses tributos. Tá? Então, boa parte da arrecadação nós tínhamos recebido. Mas a arrecadação diária que o município recebe, que é cerca de R$2 milhões por dia, essa teve uma queda de mais de 80%. Teve dia que entrou R$150 mil no caixa da prefeitura. Então, é um cenário de absoluta descontrole, né? Porque não há o que se fazer diante desse quadro. Então, março teve esse comportamento a partir da segunda metade do mês. Abril, houve um relaxamento dessas condições. Então, o prefeito firmou, junto com diversos segmentos, planos de biossegurança e de abertura segura. Então, foram feitos diversos protocolos com diversos segmentos econômicos e houve uma retomada e uma abertura gradual das atividades econômicas em Campo Grande. Com isso, nós tivemos uma recuperação, mas o mês de abril foi muito ruim, o mês de maio foi muito ruim, já o mês de junho foi bem melhor, porque nós lançamos o Refis 100% Saúde. Então, no mês de junho e do mês de julho, nós tivemos a arrecadação boa do Refis, e com isso nós conseguimos atravessar aquele período mais complicado. Agora, exercício de futurologia, ver como é que vai ser esse segundo semestre, porque se você pega hoje os indicadores dos bancos, tem gente que fala em retração de 5%, de 4% do PIB esse ano. Mas, há poucos meses atrás, falava-se em retração de 10%. Então, quer dizer, tem uma volatilidade muito grande hoje das perspectivas econômicas que os próprios bancos, agentes especializados nisso, estão fazendo. Então, o desafio qual que é nesse ano? Manter em dia a folha de pagamento. Isso nós vamos fazer enquanto tiver o apoio financeiro do governo federal, né, que nós estamos recebendo. São mais de R$130 milhões aportados. Então, nós vamos receber isso até outubro, até setembro, que dá para pagar com tranquilidade de outubro. Qual é a dificuldade? A partir de novembro, quando não vem mais esse recurso, dezembro e o próprio 13º. Então, convém a gente não sofrer por antecedência, porque tem muita coisa sendo discutida hoje em Brasília, inclusive a prorrogação de algum desses auxílios. E lógico que nós não podemos ficar a reboque de Brasília e temos que nós fazer uma reserva de caixa para passar esse momento de carestia. Mas também não há milagre, né? Porque a despesa do município com pessoal e o custeio na pandemia é muito grande e a receita está baixa. Mas vamos viver um mês de cada vez. Secretário, com relação, agora vamos falar da reforma tributária. O governo mandou a primeira parte da reforma tributária e me parece que vai mandá-la toda fatiada, né? Não sei qual é a estratégia. Essa parte que foi, essa primeira parte, esses projetos que foram, atende o interesse dos municípios? Olha, o governo federal teve essa iniciativa de mandar a proposta de reforma tributária, como você bem colocou, de maneira fatiada. Qual é o entendimento do governo? Que se mandar uma reforma muito ampla, ela vai ter dificuldade de passar no Congresso, porque mexe com o interesse dos entes federativos, sobretudo os estados e os municípios. Então, portanto, eles mandariam apenas uma reforma parcial de alguma parte dos tributos federais, tá? Que vai criando a chamada CBS, Contribuição Social sobre Bens e Serviços, que vai substituir as legislações atuais do PIS e da COFINS. Eu acho, assim, primeiro comentário,
que é uma proposta positiva, porque finalmente o governo federal apresenta alguma coisa. Nós estamos em 2 anos de mandato do presidente Jair Bolsonaro e o tema da reforma tributária era um tema já debatido antes da eleição, um consenso de que nós tínhamos que apresentar algo, e nós tínhamos uma demora do governo federal para dizer qual é a sua visão de reforma tributária. Então, apresentou, é positivo que tenha apresentado. No entanto, eu acho o seguinte, é uma proposta muito tímida em termos de ambição. Acho que nos próprios tributos federais poderia ser mais ambicioso, poderia tratar, por exemplo, do IPI, que não tratou, já poderia mandar alguma coisa, por exemplo, fusão do imposto de renda da pessoa jurídica e da CSLL, que também não mandou, e definiu apenas a CBS, que é a união do PIS e da COFINS, que já era, assim, unanimidade entre todo mundo que já tratou desse tema antes, que era simples você unificar PIS e COFINS. Mas o que eles estão colocando? Primeiro é o patamar. Juntar tributo é bom. Agora, qual é a alíquota que vai ser colocada na junção desse tributo? Tá? Por exemplo, hoje você tem, se você está no regime do lucro presumido e você é um prestador de serviços, você vai pagar apenas 3,65% do PIS e COFINS. Se você é uma empresa optante pelo chamado lucro real, você paga hoje 12%, tá? Mas você apura débitos e créditos, e quando você está no lucro presumido, você não apura débitos e créditos, você pega sobre o valor do faturamento e aplica 3,65%, tá? Me parece que dentro do setor de serviço está sendo colocada uma elevação importante de carga tributária, tá? Então, acho que a gente precisa... se o governo quer fazer uma elevação de carga tributária, ele tem que pegar e dizer para a sociedade, dizer assim, nós estamos propondo aumento de carga tributária. Não adianta vir dizer para todo mundo que vai desonerar imposto, que está reduzindo imposto, quando está subindo imposto. Sabe? É o engodo que a sociedade já não aceita mais. Tá? Então, acho que está claro que hoje a proposta da CDS aumenta de maneira significativa a carga tributária, sobretudo de alguns segmentos, como dentro do setor de serviço. Tem outras questões também que eu acho que precisa ficar claro. Por exemplo, o setor financeiro. O setor financeiro tem algumas regalias que foram colocadas dentro dessa proposta, que eu acho que era o caso de se tratar. Por exemplo, hoje eles estão mantidos na mesma sistemática antiga, que é o regime... com a alíquota de cerca de 5%. De 4% eles vão para 5%, é um aumento pequeno da alíquota deles. Tá? Mas é a sistemática antiga, a sistemática cumulativa. Mas tem umas jabuticabas no texto. Por exemplo, eles podem, os bancos, descontar do valor devido da CDS as perdas que eles tiverem com títulos de renda fixa e variável. Ora, se eles têm lucro com a operação de títulos de renda fixa e variável, é privado. Agora, se eles têm prejuízo, eles socializam as perdas com o Tesouro Nacional? Quer dizer, pode descontar do imposto devido pela CBS? Quer dizer, são distorções que eu acho que a gente precisa tornar claro isso no debate. Por que se eu sou uma empresa privada e tenho um título, uma carteira de títulos privados e tive prejuízo, por que eu não posso descontar da minha CBS e os bancos podem? Tá? Então, são essas coisas que a gente precisa elucidar hoje no debate. E regimes especiais. Eu acho que a CBS deveria ser a mesma alíquota e a mesma sistemática para todos os segmentos, por mais importantes e por mais meritórios que sejam. E ao trazer todo mundo com a mesma regra, permite você ter uma alíquota menor para cada um dos setores individualmente. Então, acho que assim, tratamento horizontal, transparência e simplicidade, coisa que poderia ser aplicada nessa regra da CBS, que acho que não foi. Agora, esse texto vai para o Congresso. Lá no Congresso, nós vamos buscar formas de lapidá-lo. Eu acho que o governo federal já colocou essa alíquota de 12%,
justamente para ter margem de manobra, porque o Congresso vai reduzi-la. Tá? Acho que, então, o governo foi muito tímido nessa proposta, ainda que tenha sido positivo apresentar alguma coisa que precisa ser lapidado, foi tímido. Tem que tratar do ICMS, porque hoje, Sérgio, o maior problema, o maior vilão da reforma tributária hoje é, sem dúvida nenhuma, o ICMS. E os estados estão fora dessa discussão, estão com uma outra proposta deles, que é a proposta do IBS, é um imposto sobre bens e serviços, que, na verdade, acaba criando um problema para as capitais, né, com essa proposta dos estados, que eles unificam toda a arrecadação, não vai ter mais ICMS, não vai ter mais ISS, eles vão juntar tudo dentro de uma coisa só. E qual é o problema? Os municípios vão perder o ISS. Ora, você pega as capitais, não podem viver sem o ISS, e é justamente o imposto mais promissor, o imposto mais dinâmico, o imposto que tem crescimento. Nas sociedades que, as chamadas sociedades pós-industriais, é o setor de serviços que é o relevante, né? Então, você pegar justamente esse imposto que é uma fonte de arrecadação das capitais e dar isso para os estados, acho muito complicado. Secretário, o senhor falou aí em jabuticaba, e eu vou falar em bode na sala. Não está lhe parecendo essa primeira fase aí dos projetos de reforma tributária, um bode na sala com relação à intenção do governo em trazer de volta a CPMF? Olha, põe bode na sala nisso, né? Porque a CPMF é um imposto, ele é muito pernicioso. Por quê? Ele é regressivo e cumulativo. Todas as operações que você faz, você vai lá, vai tributando. Eles estão chamando de microimposto digital. Como diz o Rodrigo Maia, só falta dar um nome em inglês para o tributo para ver se fica mais palatável. Mas é a boa e velha CPMF que vai incidir sobre todas as transferências e onerando ainda mais a cadeia produtiva. Estão tentando vincular a nova CPMF a alguma despesa de caráter social, que estão pegando esse Renda Brasil, que é pegar o Bolsa Família, empacotar com outro nome, aumentar a base, não sei o que eles vão fazer no Renda Brasil, mas pegar essa CPMF e vinculá-la ao Renda Brasil para tornar mais palatável para o Congresso. Quer dizer, então imagina só, uma reforma tributária que sai do Congresso com mais um imposto criado. Ora, não é possível. E como a CPMF ela é cumulativa, a cada operação ela vai encarecendo o produto, a mercadoria ou o serviço, ela tem um efeito inflacionário, né? Então, ela acaba criando maiores distorções dentro da economia brasileira. Tá? Eu acho que é totalmente dispensável fazer um imposto dessa natureza. Nós poderíamos... nesse ponto aqui, não é só leitura política que eu acho que está errado, a questão é de pragmatismo. Vamos tratar aquilo que tem consenso, e não vamos colocar esses bodes na sala que a sociedade brasileira não vai aceitar reforma tributária com aumento de impostos e não vai aceitar mais distorções do sistema tributário do que existem hoje. Secretário, o senhor falou aí da questão do ICMS, quer dizer, os municípios perderiam o ICMS. É claro que os municípios iam ter de volta o ICMS, mas seria mais um repasse, pelo que eu estou entendendo, mais um repasse do governo federal, não ia ter cobrança direta. E como controlar esse repasse do ICMS para os estados e para os municípios, dentro da proposta do governo? Hoje a proposta do governo federal é esse da CBS. Não trata nem do ICMS, que é dos estados, e também não trata nem do ISS dos municípios. Tá? Agora, em paralelo com essa proposta do governo federal, tem a proposta dos estados, que é a chamada PEC 45.
Essa PEC 45 cria o imposto sobre bens e serviços, que vai ter uma alíquota única de cerca de 30% sobre tudo, sobre serviços, sobre mercadoria, sobre absolutamente tudo, coloca-se hoje 30%. Qual que é o problema dessa proposta? Imagina você, hoje pega mensalidades escolares, que é tributada com 5% do ISS e mais 3,65% de PIS/COFINS, de repente você ir para 30%. Tá? Imagina o que vai acontecer com o bolso da classe média. Imagina os planos de saúde sendo tributados em 30%. Imagina o transporte público municipal, que hoje é praticamente desonerado, sendo tributado em 30%. Então, essa proposta hoje do IBS me parece bastante prejudicial para alguns segmentos, sobretudo dentro do setor de serviços. Está fazendo uma alteração dos preços relativos dentro de uma economia de maneira muito drástica, de maneira muito radical, porque eles dizem assim, olha, nós vamos desonerar a indústria e aumentar o segmento de serviço. Não sei se a sociedade vai aceitar isso, acho bem perigoso. E além disso, quando ela faz a unificação dos tributos, ela fala dizendo o seguinte, não existe mais ICMS, não existe mais ISS, que é o Imposto sobre Serviço. Existe apenas uma única coisa, que é o IBS, com essa alíquota de 30%. Quando ela faz isso, ela tira o ISS das capitais, não é mais as capitais que cobram aqueles 5%. Vai ser agora um imposto partilhado entre estados, municípios e União. No caso do ISS de Campo Grande, hoje nós arrecadamos cerca de 28 milhões de reais por mês. Imagina Campo Grande perder essa receita e, ao invés de ter arrecadação própria, depender de um repasse feito pelo governo do estado. Então, quer dizer, Campo Grande não tem mais arrecadação própria. Ela viveria apenas de repasse do governo do estado ou de repasses do governo federal. Para as capitais, em geral, que possuem arrecadação própria, essa proposta do IBS é muito negativa, tá? Nós seríamos quase como autarquias a depender de repasses de outros entes federativos. Na minha opinião, essa proposta ela viola o Pacto Federativo, porque nós perdemos a nossa autonomia financeira. Para fiscalizar os valores do ICMS, do ISS, nesse novo IBS, até que não é o problema. A gente tem mecanismos de fiscalizar. O problema é que todo esse aumento de ISS que vai ter no futuro, que é o imposto mais dinâmico, vai ficar para os estados. E você bem sabe que hoje os problemas existem nos municípios, né? O cidadão vive no município. Quando você tem um problema com a saúde, com a educação, com a assistência social, cobra-se muito mais o prefeito e as estruturas da administração municipal do que se cobra o governador, ou o presidente da república, ou o ministro. Então, imagina hoje, Campo Grande tem que fazer frente a despesas crescentes na saúde, na educação, e ficar sem arrecadação própria. Acho muito problemático. Eles estão acenando para os municípios menores com aumentos do fundo de participação dos municípios, que na verdade atende ao interesse dos municípios pequenos que não têm arrecadação própria. Então você pega, por exemplo, os municípios do interior do Mato Grosso do Sul, Aquidauana, Miranda, Tereno, Sidrolândia, e aí vamos pensando, Sonora, Mundo Novo. Basicamente, esses municípios vivem de repasses do ICMS e repasses do fundo de participação dos municípios. Então, para eles, se você aumentar esses repasses, está atendido o interesse desses municípios. Agora, Campo Grande não. As capitais que possuem arrecadação própria, esses valores de FPM são muito pequenos, representam menos do que 10% da nossa arrecadação, tá? Enquanto que para os outros representa parcela significativa. Tá? Então, nós não podemos perder o ISS sob pena de fazer uma reforma tributária onde, ao invés de ter menos Brasília e mais Brasil, nós vamos ter o contrário. Secretário,
mudando um pouco da reforma tributária e voltando aqui para a nossa pandemia, como é que o município de Campo Grande está fazendo para lidar, do ponto de vista financeiro, com essa pandemia? Olha, nós, depois de recebermos essa ajuda que recebemos do governo federal, nós pudemos equacionar a nossa vida financeira nesse período. São 4 repasses superiores a 30 milhões. Então, durante esse período que nós estamos recebendo a ajuda federal, que nós tivemos com aquela lei complementar 173, então nós pudemos equacionar a vida financeira de Campo Grande sem maiores dificuldades durante essa pandemia. Tá? O problema é o pós-pandemia. O que nós vamos fazer para sobreviver sem esses repasses? Então, assim, tal como as famílias que estão recebendo aquela ajuda lá pela Caixa Econômica Federal, tem possibilidade de viver durante o recebimento desse recurso. Os municípios também. Depois de cessar esse recurso, vão ter mais dificuldades. Eu imagino que Campo Grande possa ter uma retomada das atividades econômicas, permitindo que a gente volte à situação anterior. Então, se nós tivermos uma retomada nesse segundo semestre, eu imagino que ainda mais no último trimestre, se nós tivermos essa retomada, Campo Grande vai poder sobreviver com a pujança que sempre teve, com o comércio, com a indústria, com o serviço, e assim por diante. Agora, o prefeito Marquinhos Tradi está muito preocupado com essa retomada das atividades. Então, uma das ideias é nós prepararmos um plano de retomada econômica da nossa cidade, usando os instrumentos que nós possuímos, que isenção redução do ISS, redução do IPTU, redução dos tributos administrados pela municipalidade. Então, se nós criarmos um mecanismo de incentivo para os segmentos econômicos, acho que Campo Grande pode sim ter uma retomada mais vigorosa do que as outras cidades. Então, nós estamos hoje discutindo entre os secretários das diversas pastas mecanismos de recuperação econômica pós-pandemia. Agora, temos que lembrar, a pandemia não acabou e, pelo contrário, está no auge aqui em Campo Grande. O que nós temos feito para mitigar todos esses efeitos? De um lado, o regramento de diversos segmentos econômicos, com os planos de biossegurança e com os protocolos para que tenha mais segurança, seja o prestador do serviço, o comerciante, o trabalhador, o assalariado, seja para o consumidor que vai dentro desses estabelecimentos. E de outro, munir o sistema público de saúde de instrumentos que possam receber essa pressão maior por serviços de saúde, como na pandemia. Pra você ter um número, Sérgio, nós tínhamos 116 leitos de UTI antes da pandemia. Nós vamos, em breve, ter mais de 300 leitos de UTI funcionando na nossa cidade, fora os leitos convencionais, que são chamados leitos clínicos. Então, nós vamos praticamente triplicar o número de leitos de UTI de Campo Grande. Campo Grande vai ter mais leito de UTI do que cidades do porte como Curitiba, que tem mais de 3 milhões de habitantes, portanto, o triplo do tamanho de Campo Grande. Então, é uma forma que o sistema de saúde tem de fazer com que ninguém seja acometido, venha a óbito por conta dessa moléstia, sem assistência. Né? A ideia é que ninguém possa morrer sem assistência. Secretário, nesse cenário que o senhor acaba de desenhar, sobretudo com relação ao pós-pandemia, é possível a gente tranquilizar, por exemplo, o servidor público de que não haverá, até o final do ano, atraso na folha de pagamento? Sérgio, eu gostaria de dizer que está tudo garantido. Tá? Não está tudo garantido.
Não está tudo garantido, porque tudo depende do comportamento da economia e, por conseguinte, da nossa arrecadação. Nós estamos fazendo tudo o que é possível. O prefeito Marquinhos Tradi é muito preocupado com relação a isso, porque imagina só, você ter atraso de salário em meio à pandemia, como é que fica a assistência de saúde, por exemplo? Deixar médico, enfermeiro, agente comunitário de saúde, combate a endemias, fisioterapeutas e odontólogos sem salário. Quer dizer, só para pensar nos casos da saúde, sem falar dos outros serviços sociais básicos. Tá? Então, essa preocupação com o salário do funcionalismo é a preocupação número 1 que o prefeito Marquinhos Tradi exige que a Secretaria de Finanças tenha. Então, nós estamos fazendo um provisionamento para que, mesmo que acabe o auxílio federal, nós possamos ter um colchão para fazer frente a esses gastos e deixar de pagar absolutamente tudo para direcionar para o pagamento dos servidores ativos, inativos, aposentados e pensionistas. Então, essa preocupação é a nossa preocupação. Agora, todo esse raciocínio depende que a situação da economia não piore. Tá? Então, se a economia piorar muito mais do jeito que está, muda-se o cenário. Mas nós vamos fazer toda a força do mundo. Nesse caso, não adianta só trabalhar e ter mérito, precisa também ter um pouquinho de sorte, porque sem esse componente fica difícil de atravessar. Quer dizer que nesse cenário mais pessimista, né, vamos dizer assim, nem pensar em obras de infraestrutura até o final do mandato. Na verdade, a maioria das obras de infraestrutura já não são realizadas com recursos do Tesouro Municipal, que não são, portanto, são pagas com recursos da nossa arrecadação própria. Desde 2017, nós já tínhamos dificuldade para honrar a folha e honrar o custeio. Então, portanto, a maioria dessas obras nós custeamos ou com financiamentos, ou com recursos de convênios com o governo do estado, ou com os ministérios, ou com algum tipo de recurso já carimbado, que, portanto, a gente não pode utilizar para folha nem para custeio. Tá? Então, as obras que estão em andamento da nossa cidade não são utilizadas com recursos que nós podemos usar para salários. Tá? Isso é importante deixar claro para as pessoas, porque muitos poderiam dizer: mas está com dificuldade para pagar fornecedor, está com dificuldade para pagar salário, mas ainda assim está realizando obras. Essas obras têm uma fonte de financiamento completamente distinta e, portanto, não podemos fazer essa vinculação. Secretário, muito obrigado por sua participação nesse programa, e a gente vai, naturalmente, recorrer à sua contribuição para passar mais informações aos nossos telenautas. Muito satisfeito com as respostas dadas, né? Esperar que na próxima entrevista isso possa ter boas notícias com relação ao pós-pandemia, porque eu acredito que, apesar da gente notar que a curva está para cima, né, está ascendendo, mas ela não vai resistir muito tempo. Espero que até o final do ano a gente tenha tudo tranquilo e Campo Grande possa estar organizada para enfrentar a próxima administração municipal. Muito obrigado por sua participação. Obrigado, Sérgio. É um grande prazer estar aqui. Toda vez que você me chamar, eu com certeza vou participar. Sabe que eu sou um admirador do seu trabalho, da sua competência, da sua visão política e visão do Brasil. Porque hoje são poucos observadores que têm a sua perspicácia e, portanto, para mim é uma grande honra estar aqui. Vamos esperar que o país possa atravessar essa pandemia, que Campo Grande possa atravessar esse ano de 2020, que foi com muita dificuldade, mas que nós possamos ainda ficar com a menor taxa de letalidade entre todas as capitais, que nós possamos conciliar, seja a saúde das pessoas, a valorização da vida, mas, por outro lado, também a retomada dos empregos, para que Campo Grande continue sempre forte, altiva, à altura das aspirações dos campograndenses. O prefeito Marquinhos Tradi
tem feito um esforço muito grande para que a nossa autoestima continue elevada e Campo Grande possa virar essa página e continuar uma cidade próspera, justa, humana, solidária, como sempre foi. Um abraço e até a próxima. A gente, ainda no programa de hoje, tem a Hora do Grilo, daqui a pouco, e eu vou dar um pequeno intervalo para organizar minha pauta aqui, e volto daqui 2 minutos. Com você. Mais do que nunca, a vida é o resultado das escolhas que fazemos hoje. Não uso máscara. Eu não uso porque ela me incomoda, porque eu acho desnecessária. Ela me incomoda muito para respirar. Eu escolho curtir a vida, sim. Eu continuo vendo meus amigos. Eu não consigo parar a minha vida desse jeito igual todo mundo está fazendo. Eu acho que eu não preciso escolher nenhuma das duas. Tivemos que nos reinventar e tomar as medidas necessárias para preservar as vidas. E se você tivesse que escolher quem vai viver ou não? Eu vou salvar a vida dos meus filhos, né? Da minha esposa, da minha família. Só a vida de um dos dois? Para escolher quem vive e quem morre? Eu não consigo, sinceramente eu não consigo fazer essa escolha. Boas escolhas podem evitar aquela que ninguém quer fazer. Campo Grande tem escolha. Você tem escolha. Escolha viver. Mas aqui da ONU tá em lockdown mesmo, viu? De verdade, viu? Né? O Grilo está chegando aqui e ele está falando que aqui da ONU o bicho está pegando. Lá tem lockdown em aqui da ONU. Que história é essa, Grilo, de lockdown em aqui da ONU? E aqui da ONU, lockdown de verdade. Ninguém entra, ninguém sai, entendeu? Mesmo que tenha parente aqui da ONU, você não pode entrar se houver fora. Eles levaram o trem a sério mesmo, botaram para fechar tudo, de todo jeito. As entradas de lá, desde Piraputanga para a BR, tudo está tudo fechado. Não é para entrar ninguém. Fizeram o muro de Aquidauana. Exatamente. Mas também a coisa ficou feia demais, né? Entendeu? O Minioaque também, 30 indígenas com Covid e tal, esse negócio todo. Então o negócio começou a pegar mesmo. E como aqui da ONU, como você bem conhece, a infraestrutura hospitalar sempre foi extremamente insuficiente para situações normais de praxe, imagine com um traço desse avassalador, né? Uma situação dessa avassaladora. Pois é, a gente fala, os negacionistas acham que não. A gente fala, olha, gente, vamos tomar cuidado, vamos sair menos de casa, vamos fazer um isolamento consciente e tal. O pessoal acha que a gente está brincando, né? Não, o pessoal aí está fazendo política, o pessoal está querendo derrubar o Bolsonaro e tal. Aí vem aí os casos, né? Como é que é? Até aqui da ONU, sabe o que eu vi lá? O pessoal falava assim para mim, não, esse Covid aí só vai durar enquanto durar a política. A hora que a política se ajeitar, quem elegeu, quem não foi eleito, pronto, acaba o Covid. E antes fosse assim, viu? Antes fosse. Você vê, já tem político morrendo, inclusive, né? Como é o caso da vice-prefeita lá que morreu de Covid nesse final de semana. Então o negócio é sério mesmo, né?
isso que menos fala. Eu estava conversando aqui antes da entrevista com o Pedro Ocean, ele me dizendo que lá na secretaria dele, praticamente todo o pessoal foi contaminado, menos ele. Foi um dos poucos que não foi contaminado, o resto tudo foi contaminado. Agora, Grilo, você que é um homem ligado à área de saúde, eu estava vendo um material aqui interessante sobre a tal de vitamina D. Como tem muita sugestão, muita proposta, muito doutor, né? Nunca vi tanto doutor no Brasil como agora, mas eu achei interessante porque eu sou um usuário, né, contínuo de vitamina D, né? Então eu pego gripe é muito difícil, apesar de ter sido vacinado, diz que essa vacina também não resolve nada. Qual é a sua opinião sobre a vitamina D e a prevenção? Não, realmente, a vitamina D, principalmente a DERA-D3 de 50 mil unidades, é importante enfatizar isso, a de 50 mil unidades. Porque a de 50 mil unidades é que traz realmente o nível de imunidade importante para a gente, para a Covid-19, entendeu? Uhum. Essa daí. A de 50 mil unidades é uma vez por semana, não é mais do que isso. Porque se o cara tomar ela todo dia, por exemplo, a de 50 mil, isso é porque ela é cara, não é barato, não, isso é para poucos. Uhum. Mas se o cara tomar ela assim todo dia, o que ele vai fazer é jogar fora. O nosso organismo tem uma mania de absorver somente o tanto de vitaminas necessário e o restante ele dispensa naturalmente. É assim o negócio. Então não adianta exagerar na dose, que é bobagem também. Existe a de 1.000 unidades, que é diária, e de até 5.000, que é diário também. Então a recomendação máxima semanal é 50 mil. Uma parte desse 50 mil vai perder. E é fato que realmente a vitamina D sempre foi usada para aumentar a imunidade da pessoa, ou seja, o corpo fica mais forte para reagir quando é atacado. Entendeu? Essa é a vantagem. E é vitamina mesmo, não é nada mais do que isso. Vitamina de excesso, o máximo que vai dar no cara é uma reação de coceira no braço, essas coisas, é o máximo que vai acontecer se tiver em excesso. Pois é, eu tomo vitamina 2 vezes por semana, me parece que 7 mil e 7 mil. Coisa assim, me parece 14 mil por semana. E o resto, eu tomo sol, eu tomo 15 minutos de sol todo dia e tal, e o meu nível de vitamina D está tolerável, né, para a minha idade. Mas é importante mesmo o sol para você, ou para todo mundo, pelo menos 10 minutos de sol por dia, para a gente metabolizar a riboflavina, que é a vitamina B6. A função dela, sabe o que é? É puxar o cálcio, carregar o cálcio de tudo que a gente come para os ossos. Ah, tá. Você tem que tomar leite à vontade de queijo? Não. Uma folha de couve tem muito mais cálcio que qualquer copo de leite, entendeu? Né? Só que não adianta o cara comer, por exemplo, um quarteirão de folha de couve se ele não pegar um sol. Só com a riboflavina que ele consegue, ou seja, só com o sol de 10 minutos que ele consegue absorver todo o cálcio de tudo que ele come. Ele pode, inclusive, até acromélagos, que é uma deformação óssea junto dos dedos, estão ficando tudo grossos a junta dos dedos, de tanto cálcio que ele absorveu, entendeu? Mas é só com riboflavina mesmo. Muito bom. Eu gostaria de continuar falando com você sobre assuntos de saúde, mas vamos falar de outros assuntos aqui, né? Fim de semana violento e tal, a gente vai falar sobre isso, se você estiver disposto a falar. Né? A notícia que eu achei interessante, que a promotoria pública já está tomando providência sobre a situação da gameleira também. Isso é importante, porque realmente... sim, eu ia te falar sobre esse assunto. A coisa lá está feia, está morrendo gente lá dentro, e parece-me, né, eu não tenho certeza, isso é só o mesmo pessoal da direção lá para explicar, que eles não têm muita forma de confinar não, porque afinal tudo que acontece, ela está super lotada. Aí já adiantaram agora no negócio de fazer uma revisão de pena, aquele que tem condições de ficar de tornozeleira, não sei o quê, só que tem um problema que aqueles que pegaram tornozeleira antes resolveram largar a tornozeleira pendurada no armário e saíram para tudo quanto é canto e aquele rolo todo, né? Gozado, ninguém quer tornozeleira de presente, né? Você quer a tornozeleira? Ninguém quer, né? Ninguém quer. Mas é bom saber que estão tomando providência assim, né? Os órgãos fiscalizadores, os órgãos que realmente, entendeu?
tem obrigação dessa situação. E o que folga é saber, porque é o que eu falei, não se trata de ficar defendendo bandido. Nem tudo que está lá dentro é tão bandido assim quanto se pensa. Às vezes é um ocaso da vida, um problema que aconteceu, o cara está lá cumprindo pena. E é um cidadão que não oferece tanto risco à sociedade assim, como pode-se dizer de um serial killer, coisa parecida mesmo. É diferente. Bandido é bandido mesmo. Eu conheço muitos e sabe mesmo. Ó, a bronca minha, eu assumo, eu respondo e acabou. Agora, eu não posso assumir bronca que não tem nada a ver comigo, né? Aí também não dá. Entendeu? Mas vamos às nossas métiers, aquelas coisas de sempre, da polícia, que a polícia faz, que a polícia pega. Teve um cara que roubou uma moto lá no Jardim Oeste, o dono nem tinha percebido ainda. Olha onde que ele foi roubar a moto. Aí ele resolveu fugir correndo, mas se o dono nem tinha percebido ainda, ele não precisava tanto, né? Correr. Quando o dono percebeu, saiu num carro atrás procurando, né, para saber da moto dele que havia sumido. E encontrou a moto bagaçada numa esquina lá, com o ladrão embaixo dela, todo lascado. E resolveu correr naquele ginô cheio de pedra e areia e se deu mal. Que azar, hein? Azar do cara que estava furtando, que se arrebentou todo, e azar do cara que terminou perdendo a moto, né? Pô? Então, agora a moto tem lá seus conceitos que o estrago não foi tão grande assim, né? O azar do ladrão foi tamanho, mas tamanho mesmo. E quando viram o acidente, chamaram os bombeiros. Mas como a polícia estava perto, a polícia militar, foi antes. Porque falaram que um cara machucado. Quando a polícia militar chega, a ficha criminal do cara já estava lá, que ele era foragido do sistema, imagina. Aí piorou. Que fácil que ficou para a polícia, né? Pois é. Não é? Agora aquele detalhe também dos fins de semana, como sempre, família reunida é problema mesmo, que família mesmo não é fácil não, viu? O cara com o marido lá, você vê a semana inteira já mais ou menos confinado, na marra ou não, porque às vezes não podia trabalhar porque não tinha como, entendeu? Aí chegou ao final de semana, a mulher dele, manicure, grávida de 3 meses, amor, vamos pro culto. Falou, não vou não, porque eu consegui um trabalho. Quando ela saiu do culto, estava indo para casa com a patroa dela, que tinha no culto também, viu ele trabalhando um pito de narguilé, sabe, com os amigos. Ela foi lá, deu um carão nele no meio dos amigos, rapaz, o cara chutou ela a barriga dela, virou, rapaz, parecia que o diabo encarnou nele ali. Agora, coitada, né? Vai para um templo, né? Para ouvir Jesus e ter uma proximidade de Jesus, aí está lá fora enquanto o marido com o diabo no couro. Ela sai do convívio com Deus e vai para o convívio com o diabo, né? É verdade. Olha só, coitado de um cidadão que vinha com a família naquela região de Santa Rita do Pardo. Atropelou 3 vacas lá na estrada. Barbaridade. 3 vacas. A mulher dele e a filha foram para o hospital, a mulher deve ter um traumatismo craniano, graças a Deus que não é tão grave assim, entendeu? Ficou em observação, a filha dele inclusive ficou na ala verde, foi escoriações e escambau. E ele ficou ileso. Quem se lascou mesmo e morreu nessa situação aí foram as vacas, que as 3 morreram. Matou, acho que era caminhão? Não, era um Fiat Ideia, olha a ideia das vacas, sem ideia, né? 3 vacas sem ideia nenhuma, entra na frente do Ideia à noite, no asfalto. É problema, né? Entendeu? O que é isso? Hein? Mas ele teve sorte, né, Guilherme? Porque geralmente esses acidentes, com uma vaca só, termina fazendo um verdadeiro estrago, né? Eu já vi acidente onde a vaca entra dentro do carro, Normalmente entra, viu? Normalmente entra mesmo, a vaca, cavalo, entra dentro do carro. Aí, claro que não cabe os 2 lá dentro, né? Ou um ou os 2 morrem, né, numa situação dessa. É um problema. Quer dizer, o cidadão aí teve muita sorte, né? Agora, se tivesse mais cuidado à noite e tal, né? Tem que ter. Agora esse negócio de vaca no asfalto eu conheço muito bem, que eu viajei muito nessa estrada aqui à noite, né? E sempre é muito perigoso isso, vaca no asfalto. Porque o que acontece? A temperatura baixa ali na região do Cerrado, no campo, e se ela conseguir uma brecha, ela atravessa a seca e vai para o asfalto que é quentinho. Ela vai lá e deita no asfalto. A única sorte para quem tem experiência numa situação dessa é se ela estiver virada de frente para você e o farol iluminar o olho dela. Que a única coisa que vai brilhar naquele escuro é o olho da vaca. Entendeu? Aí consegue desviar ou pelo exatamente. devagar.
Porque bater na velocidade que vem, meu chapa, o estrago é imenso. Pra você ter ideia, só souberam que era o kit ideia porque pegaram o documento, porque o carro virou um monte de lata torcida que aqui não dá para identificar nem se é um carrinho de mão. Agora imagina se é um kit. O anjo da guarda dessa família era muito bom, então, hein? Muito bom mesmo, viu? Olha, disse que saiu aí no noticiário essa semana, não estou sabendo, que o Bolsonaro foi condenado a pagar para um homossexual porque ele ofendeu o cara de homossexual publicamente, o escambau, disse que vai pagar uma pensão quase que vitalícia de 400 por mês pro cara. Entendeu? Aí vai entender, né? Entendeu? Não, o que eu vi aqui é que ele perdeu ele tem que pagar uma indenização por Jean Willis, que foi deputado, que realmente é LGBT, assumido e tal, e que cuspiu na cara do Bolsonaro, lembra que... Isso, eu lembro dessa história. Então teve um processo e tal, não sei o que aconteceu lá, mas não foi por causa da cuspida, não, foi porque o Bolsonaro... Não, o processo era do Bolsonaro, deixa eu explicar para você. O Bolsonaro entrou com um processo contra Jean Willis porque por calúnia, difamação e injúria. O Jean Willis xingou ele, não sei do que lá. Aí perdeu o processo na justiça, aí teve que pagar custas, né? Custas, não foi indenização. Custas e os honorários do advogado do Jean Willis. Foi isso aí, é uma coisa desvaliosa, mas que dá muito pano para a política, né? É verdade. Muito pouco. Agora, ele se posicionou muito publicamente, sempre contra o homossexual mesmo, né? Ele botou a posição dele até muito antes de ser presidente, não é mesmo? Agora, a minha sugestão, desde quando ele era candidato, como agora reafirma a minha sugestão ao presidente, embora ele jamais vai querer saber de ouvir a minha sugestão, mas ele deve agir com os homossexuais exatamente como o cara que não gosta de jiló. É só não comer nenhum que não vai ter problema algum. Né? Aí tá a explicação, você colocou a explicação aí do... já vi ali. É só fazer isso que ele não vai ter problema. Pronto, não comer nenhum, tá tudo resolvido. Não comer giló, né? Não comer giló, tá tudo legal. Mas ele agora está ficando bonzinho com homossexual e publicou até uma nota no Twitter dele defendendo o direito do homossexual, contra o racismo, até contra... Ele está se convertendo ao politicamente correto, o presidente. Agora ele está ficando bonzinho. Jairzinho, paz e amor. Mas olha... Inimaginável naquele nosso tempo alguém de ultradireita algum dia arrumar uma postura dessa, não é mesmo? Inimaginável, não tem como imaginar. Mas as últimas publicações dele têm indicado essa nova direção comportamental do presidente. Está ficando bom, né? Está ficando bom. Melhor que ele entenda isso, né? Claro. Melhor para ele, né? É verdade, sem dúvida. Ficar a vida toda brigando com homossexual, com LGBT, é complicado, porque esse negócio está aumentando, né? Cada dia sai uma porção do armário e tal. E um detalhe, porque, claro, a Rede Globo mostrou que é a coisa mais linda do mundo, o cara tem que não sei o quê, isso já mudou muito. Mas o detalhe é que eles são corporativistas como ninguém, viu? Esse é o detalhe, entendeu? É como se fosse da direita ou da esquerda, né? Tem a sua posição ideológica. Eu vou até dizer, como aqueles nobres lá, pensadores da Bahia, oxalá que se a religião do Bolsonaro fossem tão corporativistas, né, quanto são o pessoal da LGBT, não é mesmo? O Bolsonaro seria imbatível por muitos e muitos anos aqui. É porque o LGBT, ele é permanente, né? Não muda de acordo com não muda de acordo com a idade, está sempre a mesma coisa, né? O que acontece no LGBT é o aumento, né, dos interessados, até porque o armário está cheio, né? Vai só saindo do armário e tal. Mas o resto... e o grupo simpatizante agora é grande, hein? Tranquilo. Então, quem for político tem que se aproximar ou então se afastar bastante, né? Porque não adianta querer brigar.
Aí Não, é pior. por favor, chegue lá com a bundinha lavada, por favor. Não é mesmo? Recomendação para novos políticos, para novas atuações políticas. Chegue lá com a bundinha lavada, perfumada e tudo mais, senão você não vai agradar, com certeza, né, mesmo? Grilo, você tem espaço para mais uma notícia, Grilo. Você tem um minuto. Isso aí. Ah, tem mais uma também. O cara brigou com a mulher, ameaçou arrebentar a mulher e filha, tudo na porrada, ontem à noite. Chamaram a polícia chegou, ele mandou, aliás, em Campanha não, em Terenos. Ele mandou a polícia sumir de lá, que ele não tinha chamado. Ele falou, claro que não chamou, né? Eles chamaram porque você está precisando de polícia, né? Eu não preciso de polícia, e um detalhe, nem imposto eu pago para vocês viver as minhas custas, então vocês somem daqui. Não resolveu, viram que o cara estava bravo de verdade, ele quis avançar nos polícias, os polícias já juntaram ele, quase que transformaram ele num novelinho de corda, né? E ainda por cima do caminho, ele começou a papar o polícia lá, certo? O polícia falou, mas esse cara tá virando alguma coisa diferente. Aí que ele entendeu, o cara queria era roubar a arma do polícia ainda, pô, que é isso? O cara folgado esse, meu. Folgado, bicho, folgado, ainda tava doido pra pegar a arma do policial e fazer igual uma cena de algum filme americano fantástico, sabia? Mas não adiantou não deu certo pra ele não. Depois na cadeia, quando esfriou a cabeça na cela, é que ele entendeu que ele tava em Terenos, né? Terenos City, ele não tava lá nos Estados Unidos, em Chicago, assim, né? Ele estava no outro Velho Oeste, não naquele, né? Não era aquele lá, não é mesmo? Tá certo, Sérgio. Vamos embora, uma ótima semana a todos e obrigado pela audiência aí, internética, né? E amanhã a gente está de volta. E, claro, boa semana a todos. Um abraço forte para você. A gente vai encerrando por aqui o programa, né? Tá na hora, né? Hoje nós falamos mais que o homem da cobra. Vamos encerrando por aqui mais um programa Sérgio Cruz. Muito obrigado a você que nos acompanhou pelo site da viamorena.com. Muito obrigado para você que nos acompanhou pelo Facebook. Muito obrigado a você que nos acompanhou pelo YouTube. Se você estiver nos assistindo pelo YouTube, por favor, clique aí no inscrever-se no canal, tá bom? A programação da Via Morena continua, a gente vai ter desenho, vai ter documentários, shows, uma programação 24 horas para você que está de quarentena ou para você que está assistindo este programa pelo celular. Muito obrigado por sua atenção. Tchau, Pica-Pau.